Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. O assunto da nossa aula hoje é CDB, o famoso CDB, que nada mais é do que o certificado. Por quê? Porque ele certifica o quê? Que você fez um depósito, ou seja, você colocou o dinheiro aonde? No banco. Então, certificado de depósito bancário. Empresa emite CDB? Não, eu falei bancário. Governo também? Não. Só bancos emitem CDB. Então, aqui é a primeira informação importante. E quem que faz CDB? Quem que aplica no CDB é um cara rico. Por que ele é um cara rico? Porque ele está emprestando dinheiro ao banco. Então, você recebeu um valor, você recebeu o seu salário lá, recebeu 15 mil reais, você ganha bem hoje, e você conseguiu separar 3 mil reais para aplicar no banco. Então você poupou 3 mil reais. Então você chega ao banco e fala: banco, eu quero te emprestar 3 mil reais. Claro que o banco vai aceitar, porque depois ele repassa isso no empréstimo e acaba ganhando muito mais como forma de spread, mas você vai emprestar ao banco e o banco vai dever para você. Olha que bacana, o banco vai dever. Imagina Itaú, Bradesco, Santander, todo mundo devendo para você. É porque você está bem na praça, né? Então vamos lá, vamos avançar para ver o que a gente vai ter que saber para a prova. Vamos ter que saber o conceito, o que é um CDB, remuneração, então como é a remuneração dele, tipo de riscos, tributação, os prazos mínimos e os cálculos de rendimento. Vai ter conta aqui, ó, tá vendo a HPzinha ali do lado? Hoje vai ter conta. Então vamos lá. Avançando, o CDB ele é um título de renda fixa. Por que renda fixa? Porque a gente já sabe qual vai ser o rendimento. Se ele vai ser atrelado a algum índice, por exemplo, inflação ou CDI, que é o mais tradicional, ou ele é pré-fixado. De qualquer forma, a gente já sabe qual vai ser o tipo de remuneração. Por isso que ele é um renda fixa. Emitido por quem? Por bancos comerciais. Então, presta atenção aqui, ó. Comerciais que fazem captação de depósito à vista. Então, o dinheiro que você põe lá no banco já é um depósito à vista, tá bom? Banco de investimentos também pode, que é o que? É o depósito a prazo. Um CDB é um tipo de depósito a prazo. É um investimento que você coloca com a intenção de manter ele ali no médio ou longo prazo, tá bom? Bancos múltiplos, vamos relembrar o conceito de bancos múltiplos? Ele tem que ter duas carteiras, sendo pelo menos uma comercial ou de investimento. Então, banco múltiplo, obrigatoriamente duas carteiras, sendo que uma delas tem que ser obrigatoriamente, de novo, comercial ou de investimento. Então, grava bem o banco múltiplo. E, por fim, Caixa Econômica, a tradicional Caixa Econômica Federal também pode emitir CDBs. E quais são os tipos de remuneração, Fábio? São o seguinte, o pré-fixado. O que é um pré-fixado? É algo que eu já sei, já fixei. Por exemplo, 10% ao ano. Eu sei que eu vou ganhar 10% ao ano porque eu já fixei. Isso é bom ou isso é ruim? Pode ser bom como pode ser ruim. Por exemplo, nós temos um CDI a 6,5%. Se o CDI ele subir, vamos supor que ele subiu para 15%, os juros dispararam no Brasil. Então você tem 10% na mão e o mercado está pagando 15%. Ou seja, seu título vale muito pouco. Seu título vale pouco. Pelo seguinte, seu título paga 10% e o mercado paga 15%. Então você fez um péssimo negócio. Agora, se o CDI ele se manteve em 6,5%, ele não subiu, você fez um ótimo negócio. Você garantiu 10% na sua mão, enquanto o mercado está pagando somente 6,5%. Ok? Então, pré-fixado, você já garante a sua taxa. E tem os pós-fixados. No pós-fixados, ele é fixado porque a gente fixa ele a algum índice e pós porque a gente não sabe na hora quanto que vai render esse tal índice. Diferente do pré, que a gente sabe quanto vai render no final, no pós a gente não sabe. Por exemplo, a gente tem aqui o IPCA, que é um título de inflação, ele pode ser remunerado a isso. Pode ser a taxa referencial, a TR. A TBF, então a taxa básica financeira, também pode ser uma forma de remuneração. E por fim, o mais tradicional é o CDI. Quando você fala, quero ganhar num CDB a 100% do CDI. É porque ele vai seguir 100% do que ganha o CDI. A gente vai fazer um cálculo rapidinho para você entender, mas são as formas de remuneração pós-fixada. E um exemplo aqui, ó, no mesmo exemplo, 6,5% o CDI está lá, e o seu CDB ele paga 100% desses 6,5%. Se os juros forem para 15%,
tranquilo para você, porque o seu investimento ele vai subindo, subindo até chegar em 15%. Ele acompanha. Então, um pós-fixado atrelado ao CDI é o que a gente tem mais de conservador, tá bom? Então, conservador, um CDB atrelado ao DI. E se ele cair ou se mantiver na mesma 6,5% e se mantiver em 6%, 6,5% até o fim, você vai só acompanhar e também vai ganhar 6,5%, ok? Quem pode investir, Fábio? Todo mundo, pessoa física, o cara que quer aplicar R$1.000, o cara que quer aplicar 50 milhões de reais, ele pode comprar um CDB. Pessoa jurídica também pode, então todo mundo pode aplicar num CDB. O CDB ele é democrático. Avançando aqui, a gente tem os tipos de riscos. Quais são? Presta atenção que isso aqui é muito importante para a sua prova. Primeiro risco, risco de mercado. Risco de mercado está ligado à oscilação e volatilidade. Lembra que eu te falei a taxa pré-fixada a 10%, ela pode se tornar 15%? E por que o Brasil aumentaria uma taxa de 6,5% no CDI até indo para 15%? Por que será? Porque o risco o Brasil aumentou muito, seja por algum tipo de ingerência, por exemplo, o Brasil está com déficit fiscal muito alto e fala que não vai pagar essa dívida. Então o estrangeiro ele vai querer uma taxa muito grande para aplicar no Brasil. Um exemplo, por exemplo, a Argentina, onde a taxa está mais de 60%. Por quê? Porque se o investidor aplicar na Argentina, ele corre um risco de calote, ou seja, de não receber esse valor. Então o investidor ele vai querer uma taxa muito mais alta. E essa oscilação de taxa muito mais alta é um risco de mercado. Onde você vê muito risco de mercado é na bolsa. Porque na bolsa você aplica numa empresa e essa empresa vem, por exemplo, com um balanço ruim, entregou um lucro muito baixo, as ações vão sofrer. Você comprou a 30, ela pode ir para 25. Esse é um risco de mercado. Você está sujeito à oscilação e volatilidade de preços, ok? O segundo, a gente vai falar de liquidez. Fábio, qual que é o ativo menos líquido que tem no mercado? É o imóvel. Por quê? Imagina, você quer vender o seu imóvel, você não vai chegar na hora e vai falar, ó, eu quero vender o meu imóvel e vende na hora. Impossível. Você tem toda uma questão burocrática por trás. Se você quiser vender na hora, muitas vezes você tem um imóvel lá que vale 500 mil, você vai vender por 300 mil por ser na hora. Tem todos os detalhes técnicos, tem que cada imóvel tem um padrão diferente, não é igual um CDB que é padronizado, que é feito para todo mundo, que é unânime. Já o imóvel, ele é muito personalizado, nem padronizado, é personalizado, então é muito difícil você fazer a venda de um imóvel na hora. Então ele é um imóvel menos líquido. Por quê? Porque é o mais difícil ou mais demorado de você converter em dinheiro. Então, liquidez está ligado a converter em dinheiro com facilidade. Então, converter o dinheiro com facilidade, de uma forma rápida. O CDB ele costuma ter, aplicado ao CDI, ele costuma ter liquidez diária. Ou seja, você aplica num dia já pode resgatar no outro. Aí você pode ter CDB que trava por um ano, por exemplo. E aí você corre o risco de liquidez, porque você não consegue converter o seu ativo em dinheiro, vai demorar pelo menos um ano, então você corre esse tipo de risco. Então o risco de liquidez é importante e está em vários ativos esse risco. E por fim, o mais famoso é o risco de crédito. Risco de crédito é o risco de calote, ou seja, não honrar os pagamentos. Lembra que eu te falei no começo que você empresta o dinheiro para o banco? Imagina se esse banco quebra. Imaginou? Você tomou um calote do banco. Então você também tem um risco de crédito. Você tem que saber para que banco que você está aplicando, que você está emprestando o seu dinheiro e fazendo um CDB. Então é muito importante analisar o rating dele, que é uma nota que alguma agência de risco deu para ele, para classificar se ele está muito arriscado, ou se está bom, se ele tem ativos bons. Enfim, alguém vai avaliar esse banco e você vai aplicar e pedir uma taxa em cima desse banco, ok? Então, os três tipos de risco: mercado, liquidez e crédito. Fazendo um adendo rápido, mas vai ter uma aula específica sobre isso. Dentro de crédito tem o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tá aqui. O que é o FGC? O FGC ele protege até 250 mil por CPF por banco. Como assim, Fábio? Se você tiver 250 mil no banco e esse banco quebrar,
tem um fundo garantidor de crédito que é uma porcentagem que os bancos depositam nesse fundo. Então você fez um CDB, o banco ele vai pegar uma porcentagem mínima, 0,00 alguma coisa, e vai jogar lá no FGC. Então o FGC ele é um risco para calotes. Então se você aplicou num banco e o banco quebrou, você recebe até 250 mil por CPF e por banco. Lembrando que tem um limite de 1 milhão no total. Então você pode ter, por exemplo, 5 bancos, cada um com 200 mil de risco, mas não pode passar de 1 milhão. O FGC ele não vai te garantir mais de 1 milhão, ok? Então, passagem rápida por FGC que é importante. A gente entra na tributação. Então aqui, primeiro, imposto sobre operações financeiras, o IOF. Como é cobrado o IOF? O IOF ele é cobrado no sistema 433. Até parece escalação em time de futebol, né? Mas não é. Ele é o seguinte, você aplicou IOF, você aplicou num CDB. Se você resgatar em um dia, quanto você paga? Você pagaria 100% menos 4%, ou seja, 96% de imposto. Isso mesmo, se você ganhar R$1 num dia, você vai deixar 96 centavos para o governo em forma de IOF. Ainda tem imposto de renda, tá? Mas falando só de IOF, você deixaria 96%. E em 2 dias, Fábio? Em 2 dias vai ser 96% menos 3%. Então 93% e por aí vai. No terceiro dia, mesma coisa, igual 90%. E por que o 433, Fábio? Pelo seguinte, ó, tá vendo? A gente derrubou 4, derrubou 3, depois derrubou 3 e por aí vai. Depois a gente vai derrubar mais 4%. Então 90% menos 4% igual a 86%. Até chegar no 29º dia, que vai ter um IOF de 3%. Então, se a pergunta da prova for a seguinte, quanto será cobrado de IOF se você resgatar no 29º dia? 3%. E no 30º dia? 0, ok? No último dia, 0. Então, em 30 dias você está livre do IOF, tá bom? Então, perguntas. Se você resgatar no 30º dia, quanto será o IOF? 0. Se você resgatar no 29º dia, quanto será de IOF? 3%, ok? Então, tranquilo aqui também para a gente continuar. E assim a gente sai para o imposto de renda. Falamos de IOF, agora imposto de renda é padrão, é uma tabela regressiva que é padrão do mercado. Título público cobra essa tabela, fundos de investimento, sua grande maioria, cobra essa tabela regressiva que funciona da seguinte forma. 22,5% de IR para 180 dias. Então, se você resgatar em 180 dias, você tem um imposto de 22,5%. 20% de IR para 181 a 360 dias. Então, passou mais um prazo, diminui o imposto. 17,5% para 361 a 720 dias. E, por fim, a última alíquota, a alíquota mínima que você vai pagar, que é 15%, quando for para mais de 720 dias. Então, a partir de 721 dias, você vai pagar 15%, ok? Então, aqui, imposto de renda, isso aqui é muito importante você ter na sua cabeça, porque você vai usar muito. Recapitulando, 22,5% para 180 dias, 20%, 181 a 360 dias, 17,5%, 361 a 720 dias, 15% para mais de 720 dias. Prazo mínimo também é importante, eu coloquei aqui. Se for o CDI, é diário, ou seja, você pode resgatar a qualquer momento. Então, aplicou hoje, amanhã você resgata. Taxa referencial, 1 mês. Taxa básica financeira, 2 meses. Inflação, ou seja, IPCA, 1 ano, tá bom? Então, CDI é o prazo mais curto, inflação é o prazo mais longo. Prazos mínimos têm que ser respeitados. E agora entrando no cálculo de rendimento, vamos à prática, vamos ver se a gente entende como calcular um CDB. Então, quanto irá render um CDB que paga 98% do CDI e foi resgatado em 380 dias, sendo que o CDI de 380 dias é 7,5%. Primeira coisa, a gente tem que saber 98% de 7,5%, ok? Porque se o CDI foi 7,5% e o meu CDI e meu CDB paga 98% dessa taxa, então a gente precisa saber isso daqui. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai pegar a nossa HP, vai colocar primeiro a taxa que eu quero, então 7,5%. O
que eu quero? 98% disso. Então, 98% vai me dar 7,35%. Então, 7,35% foi o que eu ganhei de forma bruta, ou seja, sem retirar o imposto de renda. Agora, lembra daquela tabelinha? 0 a 180, 22,5. 181 a 360 é 20%. 361 a 720 são 17,5%. Então, na nossa operação, vai pagar 17,5% de IR. Então, eu vou pegar esse 7,35%, que foi o meu retorno bruto, e vou tirar 17,5%. Então, 17,5% vai dar 1,29% de imposto. Eu coloco menos porque eu quero saber o líquido, que foi 6,06%. Então, a remuneração desse meu investimento, desse CDB, foi 6,06% líquido, ou seja, na sua mão, para você poder utilizar esse recurso. Então, simples, continha simples para você aprender e entrar no negócio de CDB, ok? E por fim, vamos ver se você fixou a aula. Qual o tipo de remuneração do CDB? Você só poderá resgatar depois de 2 meses. Vamos lembrar? CDI é o quê? É diário. Okay? Então vamos lá. CDI, mais uma vez, diário para você fixar bem. TR é 1 mês. TBF, 2 meses. Lembra lá? Então vamos colar aqui, ó. TBF ali 2 meses. Então a gente está certo. AC, TBF 2 meses e IPCA, ou seja, inflação 1 ano. Então aqui é a resposta certa, a resposta C, TBF, tá certo? Então essa aqui é uma aula sobre CDB. Eu espero que você tenha aprendido e se cair na sua prova, eu tenho certeza que você vai acertar e nunca mais vai ter dúvidas sobre CDB. Muito obrigado pela nossa aula. Vejo vocês em breve. Tchau!